O capítulo 22 contém ordenanças estabelecidas para impedir o povo de faltar à bem-aventurança e à misericórdia e guardá-lo do que ofenderia a sensibilidade natural quanto à ternura ou à pureza. De igual modo, também, toda a mistura é proibida quanto à lavoura e às sementeiras. Os mesmos respeitos são exigidos acerca das mulheres, elas são protegidas contra a desonra que poderia afligir-lhes um marido brutal e sem educação, mas a impureza é punida de morte. No capítulo 23, o povo aprende alguns sentimentos que lhe convém, segundo Deus, em relação às nações em caso de guerra, tendo em conta a sua maneira de atuar. Em seguida vem uma instrução acerca das conveniências quanto à pureza do acampamento durante a guerra, porque Deus estava lá. Dá-se ao mesmo a respeito de toda a espécie de coisas, tal o caso do escravo que tenha fugido do seu senhor, ou de coisas moralmente impuras. Há mesmo prescrições acerca do uso da vinha do vizinho. No capítulo 24 encontramos, enfim, uma coisa mais séria, o divórcio e tudo o que se lhe assemelha. Depois, a delicadeza para com os pobres, os salários dos obreiros, o que restava nos campos, a rebuscar para os pobres. O espírito de todas essas ordenanças é muito instrutivo, assim como a bondade e a ternura de Deus, porque Ele digna-se tomar conhecimento de todas essas coisas e ensina ao seu povo a delicadeza, as conveniências, a consideração de outrem, a sensibilidade, sentimentos que banisse a brutalidade e abrandasse a dureza do coração do homem e formassem os seus caminhos segundo o amor de que o Espírito de Deus se serve quanto ou quando atua no coração do homem. Aqui, é verdade, tudo é imperfeito. Há coisas consideradas como permitidas e servido de base a essas ordenanças que a plena operação do Espírito de Cristo anularia inteiramente. O divórcio, por exemplo, e outras coisas suportadas pela lei e devendo a sua existência à dureza do coração do homem. Mas as limitações e as condições que a lei de Deus ali apresenta põem um fato, ou põe, melhor dizendo, um freio à maldade dessa vontade, que se endurece a si mesma, oprimindo os outros. O capítulo 25 junta ordenanças que dão seguimento àquilo que já estudamos. Os membros do povo devem ter cuidado em que nenhum dos seus irmãos seja tornado desprezível aos seus olhos, que nenhuma família morra ou desapareça do meio do seu povo e que a pureza e a retidão sejam mantidas. Quanto aos inimigos inveterados de Deus e do seu povo, Israel não devia nunca procurar a paz com eles. A amabilidade humana é muitas vezes inimizade contra Deus. Esta ordenança é tanto mais notável, veja os versículos 17 a 19, porque vem em seguimento de tantas outras que velavam que se tivesse consideração mesmo por um passarinho. O eterno Deus tinha providenciado para que um egípcio pudesse ter entrada na Assembleia de Deus. Note o capítulo 23, versículos 7 a 8. Mas essas afeições deviam estar em exercício para com os egípcios, para o bem da alma dos próprios israelitas. Não deviam endurecer-se contra aqueles em cujo meio eles tinham estado, mas poupar os amalequitas que tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel para lhes barrarem o caminho e destruir os fracos de entre eles, era esquecer
o que era devido a Deus, que reconduzia o seu povo. Quanto ao povo, poupá-los teria sido a indiferença do coração ao mal e não o derramamento de uma afeição natural. Também não era ceder à recordação de que a caridade pudesse usar para o bem, levando ao esquecimento os males sofridos outrora. Quando há alguma nobreza de sentimentos, homens que se conhecem, tendo praticado o mal, tenderão a restabelecer as suas relações quando o mal tiver passado, mas há um espírito que não excita senão o desgosto. O tolerar não é senão poupar-se a si mesmo e admitir esse mesmo espírito no coração, de modo que ali se participe. Não se trata aqui de julgar, mas trata-se do estado do nosso próprio coração. O afastamento de Deus de um egípcio era reconhecido, mas se tinha estado em relação com ele durante 3 gerações, por que seria ele agora mantido à distância? Por que continuaria ele a ser um estrangeiro? Amaleque não temia a Deus, não o reconhecia. Que poderíamos, pois, reconhecer num tal povo? É absolutamente indispensável que Deus esteja sempre conosco nas nossas ocupações, nas nossas relações. A caridade, a firmeza, a justeza nos nossos julgamentos encontrar-se-ão todas no seu lugar e reproduzir-se-ão em todos os nossos caminhos.